A liturgia das horas é a oração oficial da Igreja Católica. Ela é composta por um conjunto de orações, salmos, cânticos e leituras bíblicas, organizados para serem rezados ao longo do dia. Seu principal objetivo é santificar o tempo, transformando cada momento do nosso dia em uma oportunidade de louvar a Deus. Essa prática de oração tem raízes profundas na tradição da Igreja. Inspirada no exemplo de Jesus e dos apóstolos, que frequentemente rezavam em diferentes momentos do dia, a liturgia das horas se tornou uma forma de unir os fiéis em uma única voz de louvor e intercessão. É uma oração universal. Quando você reza a liturgia das horas, está em comunhão com toda a igreja espalhada pelo mundo, com religiosos, sacerdotes e leigos que também elevam seus corações a Deus. Além disso, a liturgia das horas nos ajuda a viver a fé de maneira mais profunda. Ela nos lembra que Deus está presente em todos os momentos do nosso dia e nos convida a reservar um tempo para Ele, mesmo em meio às nossas atividades diárias. É uma forma concreta de responder ao chamado da Igreja para viver em oração constante, como ensina o apóstolo São Paulo. A liturgia das horas tem suas raízes em uma tradição muito antiga, que remonta ao povo de Israel. Desde os tempos do Antigo Testamento, os judeus já tinham o costume de rezar em momentos específicos do dia. Esses horários eram marcados por orações que louvavam a Deus, pediam sua proteção e agradeciam por suas bênçãos. Os salmos, que fazem parte central da liturgia das horas, eram recitados regularmente pelos judeus como forma de manter viva a comunhão com Deus ao longo do dia. Jesus Cristo, sendo fiel às tradições do seu povo, também viveu esse ritmo de oração. Os evangelhos nos mostram que ele frequentemente se retirava para orar, especialmente em momentos importantes de sua vida pública. Além disso, Jesus ensinou aos seus discípulos o valor da oração contínua, convidando-os a permanecerem vigilantes e em diálogo constante com o Pai. Após a ascensão de Jesus, os apóstolos seguiram este exemplo. No livro dos Atos dos Apóstolos, lemos que eles tinham o hábito de subir ao templo em horários fixos para rezar. Esses momentos, que eram conhecidos como horas canônicas, foram incorporados pela Igreja desde os seus primeiros séculos. A Igreja Católica, fiel a esta herança, estruturou a liturgia das horas como uma oração que une o tempo à santificação. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a oração é o respiro da alma e que, através da liturgia das horas, cada instante do dia pode se transformar em louvor e união com Deus. Rezando com os salmos e outros textos da Sagrada Escritura, seguimos a orientação dos santos e dos primeiros cristãos, que sempre buscaram colocar Deus no centro de suas vidas, a cada hora, a cada momento. A liturgia das horas é organizada em momentos específicos ao longo do dia, conhecidos como horas canônicas. Cada uma dessas horas tem sua própria finalidade e espiritualidade, ajudando-nos a santificar o tempo e a oferecer a Deus um louvor constante. Essa estrutura é um reflexo do chamado da Igreja para vivermos em oração contínua, como fizeram Jesus e os apóstolos. O dia começa com o ofício das leituras, que pode ser rezado a qualquer hora, mas é ideal para o início do dia ou durante a madrugada. Ele é composto por salmos, uma leitura bíblica e outra leitura extraída dos escritos dos santos ou de documentos da Igreja. É um momento para mergulhar na palavra de Deus e no ensinamento da Igreja, alimentando o espírito com profundidade. Logo pela manhã, rezamos as laudes, também conhecidas como a oração da manhã. Essa hora é marcada por salmos e cânticos, que expressam gratidão e louvor a Deus pelo novo dia que começa. É um momento de oferecer a Deus as primeiras horas do dia e pedir sua bênção para as atividades que estão por vir. No decorrer do dia, temos a hora média, que pode ser rezada em 3 momentos diferentes: tércia, ao redor das 9 horas da manhã, sexta, ao meio-dia, e noa, por volta das 3 horas da tarde. Essas orações ajudam a fazer pequenas pausas no dia, recordando a presença de Deus e reorientando o coração para Ele. Ao entardecer, rezamos as vésperas, ou oração da tarde. Essa é uma das horas mais importantes, pois marca o final do dia de trabalho e nos convida a agradecer por tudo que vivemos. É um momento de louvar a Deus pela luz que Ele nos deu ao longo do dia, tanto física quanto espiritual. Por fim, antes de dormir, rezamos as completas, ou oração da noite. Esta hora nos ajuda a confiar nosso descanso nas mãos de Deus, pedindo proteção contra o mal e perdão por nossas faltas. É uma oração cheia de serenidade, ideal para encerrar o dia em paz. A liturgia das horas pode ser rezada individualmente ou em comunidade.
Quando rezada sozinho, é uma oportunidade de entrar em intimidade com Deus, em um diálogo pessoal. Já na celebração comunitária, seja em uma paróquia, mosteiro ou mesmo em família, há uma dimensão especial de união, pois a voz de cada pessoa se soma ao louvor de toda a igreja. Ambas as formas são válidas e enriquecem a vida espiritual, adaptando-se à realidade de cada fiel. Essa estrutura simples e ao mesmo tempo rica nos lembra que, em qualquer momento do dia, podemos elevar o coração a Deus, transformando até mesmo os pequenos instantes em louvor e oração. Na liturgia das horas, cada momento de oração é composto por elementos que nos conectam profundamente com Deus e com a tradição da Igreja. Entre eles, os salmos ocupam um lugar central. São orações antigas, usadas tanto pelo povo de Israel quanto pelos primeiros cristãos. Por meio dos salmos expressamos louvor, gratidão, súplica e confiança. Eles são a voz da alma humana diante de Deus, refletindo nossos sentimentos mais profundos e, ao mesmo tempo, nos unindo à oração da Igreja ao longo dos séculos. Além dos salmos, temos os cânticos bíblicos e hinos, que enriquecem ainda mais essa oração. Os cânticos são passagens das Escrituras que, assim como os salmos, exaltam a grandeza de Deus e recordam seus feitos maravilhosos. Já os hinos são composições poéticas que abrem cada hora litúrgica, ajudando-nos a entrar no clima espiritual daquele momento específico do dia. Outro elemento essencial são as leituras. Durante o ofício das leituras e em outros momentos da liturgia das horas, encontramos passagens bíblicas que nos convidam a meditar na palavra de Deus. Além disso, há leituras patrísticas, que são textos escritos pelos santos padres da Igreja ou por outros mestres espirituais. Essas leituras nos ajudam a crescer na fé e a compreender melhor os mistérios de Deus. Por fim, cada hora litúrgica inclui preces e orações conclusivas. As preces são momentos de intercessão em que rezamos por nós mesmos, pela Igreja e por toda a humanidade. Já as orações finais encerram cada momento de oração, pedindo a bênção de Deus e confiando-lhe nossas intenções. Esses elementos, embora simples, formam uma oração rica e completa. Eles nos ajudam a entrar em comunhão com Deus, com a Igreja e com a história da salvação. Depois de entender os elementos que compõem a liturgia das horas, o próximo passo é aprender como colocá-la em prática. Para começar, você precisará de algumas ferramentas. A mais tradicional é o breviário, o livro oficial da liturgia das horas. Ele contém todas as orações organizadas por dias e tempos litúrgicos. No entanto, para quem prefere praticidade, existem aplicativos e sites confiáveis que facilitam o acesso, oferecendo as orações já preparadas para cada dia. A oração começa com a introdução. Abri, Senhor, os meus lábios, e minha boca anunciará o vosso louvor. Este versículo é um convite para entrarmos na presença de Deus. Em seguida vem o hino, que nos ajuda a ambientar o espírito para aquele momento específico do dia. Na sequência, rezam-se os salmos e os cânticos, seguindo a ordem indicada para a hora litúrgica que você está rezando. Cada salmo é acompanhado de uma antífona, uma frase que introduz e conclui o salmo, destacando sua mensagem principal. Depois dos salmos, vem a leitura, que pode ser bíblica ou retirada dos escritos dos santos. É um momento de meditação, para escutar o que Deus quer nos falar. Após a leitura, geralmente há preces, nas quais intercedemos por nós mesmos, por nossos irmãos e por toda a Igreja. Por fim, encerramos com uma oração final, pedindo a bênção de Deus e confiando o restante do dia ou da noite em suas mãos. Para quem está começando, a melhor forma de se adaptar é iniciar com as laudes, a oração da manhã, e as vésperas, a oração da tarde. Estas são as 2 horas principais da liturgia das horas e oferecem uma experiência completa de louvor e comunhão com a Igreja. Com o tempo, você pode incorporar outras horas, como o ofício das leituras ou as completas, conforme sua disponibilidade e rotina. O mais importante é rezar com o coração. Não se preocupe em entender tudo de imediato. Aos poucos, a prática se torna mais natural e você perceberá como essa oração transforma o seu dia, enchendo de graça e aproximando de Deus. A liturgia das horas não é apenas uma oração. É um modo de viver em sintonia com o Senhor, consagrando cada instante ao seu louvor. Se este conteúdo te ajudou a entender mais sobre a liturgia das horas, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho, assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Queremos ouvir você.
Deixe um comentário abaixo com sua dúvida, sugestão ou até mesmo contando como é a sua experiência com a liturgia das horas. E se você deseja aprofundar ainda mais sua vida de oração, recomendamos que assista ao nosso vídeo com 12 dicas para combater as distrações na oração. É um conteúdo prático e transformador que pode ajudar muito no seu momento de intimidade com Deus.